Olá, Hires! Eu sou a Bruna Kim, sócia fundadora da High Excellence, e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre por que líderes e gestores vivem sem tempo para nada e com o sentimento de que estão exaustos. Mas antes disso, já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal, pois toda semana tem conteúdo novo para você aqui. Um grande dilema que percebemos nos nossos clientes quando iniciamos uma consultoria é que os gestores estão exaustos e sem tempo para nada. E talvez você que está nos assistindo tenha esse mesmo sentimento. Talvez você ainda não seja um gestor, mas já está passando por essa situação com um sentimento de improdutividade. É o seu caso? Mas a pergunta que não quer calar: por que isso acontece? Agora, antes de você pensar o quão produtivo tem sido ou não, vamos entender algo que é inerente, que é igual para todos os negócios. Existem 3 níveis de atuação que devem estar claros para você, tanto para um planejamento estratégico, quanto para divisão de times e delegação de tarefas. São eles: estratégico, tático e operacional. Atuam de forma independente e trabalham em sintonia para garantir o sucesso da organização no curto, médio e longo prazo. Vamos então entender um pouco de cada. O estratégico é o topo da pirâmide, não é mesmo? No nível estratégico, o objetivo é responder à pergunta: onde estamos e para onde estamos querendo ir? É o estratégico que se relaciona com as diretrizes gerais da organização. É no estratégico que se definem os valores, os comportamentos adequados, o propósito, a missão da empresa. Também é no estratégico onde se olha para quais serão as novas estratégias, quais são os novos alvos, as novas metas da empresa. Será que há oportunidades de negócios? Quais são as fraquezas da nossa empresa? Quais são as oportunidades, as ameaças e as forças que a nossa empresa tem? No nível estratégico também fazemos análise de mercado, análise da concorrência, ou seja, um olhar geral para o cenário interno e externo da empresa. Qual é o cenário que está inserido no momento? Quais são os fatores econômicos que influenciam? Quais são os fatores políticos que influenciam diretamente e às vezes até indiretamente no negócio? Também é no estratégico que se prevê a direção que a empresa seguirá por um bom tempo. No nível tático é onde as diretrizes, ou seja, o plano tático de como a empresa ou o negócio vai alcançar a visão elaborada pelo estratégico. É no nível tático que é elaborado os planos de ação. O principal objetivo do estratégico é responder à pergunta: como vamos alcançar nossos objetivos estratégicos? Por isso, tão importante pensar em plano de ação por departamento, para que as ações necessárias sejam planejadas e não sejam esquecidas. Sim, meus queridos, parece óbvio, mas um plano de ação impede que você esqueça aquela coisa mais óbvia. Então, um plano de ação por departamento, associado às metas que a organização possui, vai contribuir para que o estratégico responda essa pergunta: como alcançar a visão de futuro da empresa? E nesse plano de ação, além de entrar as ações, entram também os responsáveis por cada ação, com nomes ou departamentos. Quando vamos fazer? Onde vamos fazer, por que vamos fazer e quando vamos fazer. E também entra se é necessário ou não a alocação de algum recurso, sendo financeiro ou não. Já o nível operacional é o famoso mão na massa. São eles que fazem acontecer. Se a empresa tiver um bom estratégico, um bom tático, o operacional executando com excelência e persistência alcançará os resultados da empresa. E o operacional deve respeitar as diretrizes já estabelecidas pela empresa. É no operacional que os problemas acontecem e os desafios são revelados. Dessa forma, a gestão deve estar alinhada e preparada para lidar com os desafios, tomar decisões rápidas e fazer os ajustes necessários para que a operação não pare por tanto tempo e siga executando o que precisa ser feito para assim alcançar a visão de futuro. Agora que você
você já entendeu quais são os níveis organizacionais e qual é o papel de cada um, eu te pergunto, qual desses três é o mais importante? Os três são importantes. Nenhum nível funciona sozinho. A operação por si só não pode ficar produzindo sem saber para onde está indo. O tático não tem como fazer um plano de ação se não tiver uma visão de futuro e um time para executar. E o estratégico, fazendo planejamento, criando visões, se não tiver um time para planejar e um outro time para pôr a mão na massa, também não funciona. Dessa forma, os três são igualmente importantes para qualquer negócio. E quanto maior e melhor o alinhamento entre estratégico, tático e operacional, mais é fomentado o crescimento, lucro e liberdade nos negócios. A essa altura, você já deve ter percebido o que te faz ficar sem tempo para nada e com um sentimento de exausto e improdutivo, não é mesmo? E eu tenho uma pergunta para você. O quanto você tem atuado sem consciência nesses três níveis? Essa pergunta vale ouro, ou melhor, a resposta dessa pergunta vale ouro para você. É muito comum vermos donos de empresas atuando no operacional ou no tático e pouquíssimo tempo no estratégico. E dessa forma, eles esquecem de ver para onde a empresa está indo. Esquecem de acompanhar os números da gestão que vão contribuir para que ele tome decisões assertivas e com menos esforço. Vou dar um exemplo bem básico para você me entender. Uma pessoa que sabe fazer lanches deliciosos decide abrir uma lanchonete. Se essa pessoa que tem a receita não treinar um time para fazer o mesmo que ele sabe fazer, a empresa vai depender de quem abriu, ou seja, do dono, para poder produzir esses lanches maravilhosos. Então, a pessoa que tem a ideia, que sabe fazer aquele ofício, não pode ser a mesma pessoa que executa e que está no estratégico o tempo todo, porque senão você vai ficar desse jeito que talvez você esteja, sem tempo, improdutivo e exausto. O que você precisa para isso? Um time de alta performance. Pessoas no operacional fazendo o que tem que ser feito, pessoas no tático fazendo o que tem que ser feito e pessoas no estratégico fazendo o que tem que ser feito. Pensar como uma empresa grande, independente do tamanho do seu negócio. O lugar dos donos é no estratégico, o lugar dos gestores é no estratégico, o lugar dos diretores é no estratégico. São eles que vão entender o cenário que estão inseridos e vão conseguir olhar para aquilo que tem que ser visto no curto, no médio e no longo prazo. O tático tem já um nível de liderança, deve sim se preocupar em fazer plano de ação alinhado à visão da empresa e garantir que todas as ações estão sendo colocadas em prática. E já o operacional é quem tem que fazer o que tem que ser feito, ou seja, que tem que pôr a mão na massa, que tem que produzir. E a liderança tem que acompanhar, supervisionar e não fazer junto, porque senão algo deixa de ser feito, não é mesmo? Afinal, assim como eu, você também só tem 24 horas por dia e um monte de objetivos para alcançar, não é mesmo? Então, organização é a palavra-chave. E treinar um time é o que vai fazer você ter alta performance no seu papel que você deve assumir também. Líderes, gestores, tomem posse daquela função que você tem e assumam o seu papel com excelência. Mas se você quer mais dicas de como sair dessa, fica ligado que no próximo vídeo da próxima semana falaremos mais sobre isso. Foi um prazer ter você até aqui. Muito obrigada e bons negócios. Tchau!